José Manuel, Joimilton Bonfim. Galera, eu e os meus amigos, eu e os meus irmãos, meus compatriotas, os torcedores ferrenhos, igual a mim, igual a vocês. Estamos hoje para gravação de mais um vídeo, quer dizer, estamos hoje para levar mais um conteúdo a vocês, né? Falar do Benfica. Tivemos algumas jornadas por aí. Não, acho que foi só uma, né? Tendo em conta que nós agora só temos um jogo por semana. Exatamente. Acho que não estamos tão atrasados assim. Foi o último jogo, antes da última gravação, foi justamente contra a Vitória Guimarães. Mas é isso, pessoal. Mais um bate-papo aí. Para nós falarmos do Benfica. No Lopes, Joimilton Bonfim, como? Como que vocês estão? Como é que vocês estão? Que diz respeito aqui ao ânimo, à empolgação, a sensação de ser torcedor, entre aspas, sofredor. Como é que vocês estão? Antes de nós partirmos para qualquer coisa, eu quero saber como é que vocês estão, cara. Como é que está a vossa motivação, sei lá. O ânimo. O vosso ânimo, cara, com relação ao Benfica, tá tudo bem, né? Acima de tudo, Benfica, acima do tudo, Benfica sempre, né, cara? Epá, A gente, infelizmente, Benfica sempre, acima de tudo. a gente reivindica muitas coisas Mas, e reclama e tal, mas, epá, isso é daquelas coisas que não tem jeito. pois, Pode até nos fazer ficar chateado de vez em quando, mas é só questão de umas horas de sono. Dia seguinte, epá, Passa, né? Benfica nos acompanha, né? Seja onde for. pois é, pois é. Mas Deve é ser por isso. isso que a gente tá aqui. Ah, exatamente, pois é. Exatamente. E já para acrescentar, galera, né? A gente aqui faz isso de uma certa forma, não é exatamente levando os conteúdos, em maior parte das vezes, logo após algum resultado, né? Porque no geral estamos aqui mesmo para falar do Benfica, independentemente de ter um jogo, 12, ou sei lá o que for. Então é isso. E antes de nós partirmos justamente para o assunto de hoje, não se esquecendo de avisar o pessoal que é o seguinte: pessoal, ainda estamos longe de 1.000 inscritos. Estamos longe. E vocês podem fazer isso acontecer. Podem fazer este número ser alcançável quanto antes. Mas Exato. enfim, sem rodeios aqui, sem papo furado aí para tentar convencer os seguidores. Benfica, Guimarães, né? Foi o que nós tivemos justamente. Há uma coisa que eu digo antes de colocar algumas questões para vocês. Há uma coisa que eu digo que é o seguinte: a gente muitas vezes como torcedor é prazeroso ver um futebol bonito, né, cara? É prazeroso você ver as pessoas comentando. Igual, por exemplo, quando teve aquele resultado contra a Real Madrid, que praticamente falou-se no mundo inteiro, sabe, do feito do Benfica, sabe? Porque de fato foi um jogo espetacular. Além do resultado, veio juntamente com a bagagem toda aquela exibição, né? Jogadores se transcendendo e tal. Mas quando se trata de um campeonato de pontos corridos, meu irmão, tem vezes que nem se for arrastado, nem se for com o rabo, com a bunda, com a barriga, com a cabeça, testa, só não pode ser com o braço. Se bem que para alguns times com braço, até mesmo com o braço serve, né? Mas enfim, tem que ganhar, entendeu? Tem que ganhar. Por que eu estou colocando isso? Obviamente o jogo, para quem viu o jogo de Guimarães, Benfica Guimarães agora no Estado da Luz, foi um jogo até pelo menos durante o primeiro tempo, um jogo bastante morno, um jogo bem normal. Claro, teve a parte de, por incrível que pareça, mesmo que a gente não tivesse um grupo, nós tivéssemos os defesas titulares do Benfica e até mesmo de uma certa forma adaptado, mas foi um jogo seguro. Tirando aquele lance de Guimarães, para mim o Benfica quase não correu riscos. Algumas pessoas vão dizer assim, porque Guimarães também não está no momento. Não, cara, nós perdemos pontos com times que era impensável perder pontos. E se formos analisar, os que estão à nossa frente estão justamente onde estão, porque souberam ultrapassar estes times que muitas vezes não entregam nada no campeonato como todo, mas tentam de uma certa forma até fazer alguma coisa, porque
a motivação, Sim, claro. o time perdeu 16 pontos em empate, com empates, né? 8 empates. E incrivelmente nós não temos derrota no campeonato e estamos em terceiro lugar. Entendeu? Estamos em terceiro lugar. Então, assim, obviamente, se vocês quiserem. Claro, obviamente vocês vão falar também do jogo e tal, mas eu não quero fazer exatamente um paralelo, mas vocês acham que digamos, aquela sensação, aquela percepção ou aquela, aquela posição que nós estávamos, e na verdade estávamos e a gente ainda continua. Mas tipo, o Benfica quando virou o ano, eu lembro até que nós postamos uns vídeos aqui, que eu tinha dito, já havia jogado a toalha, disse, epá, campeonato já era, perdemos tudo, nem Liga dos Campeões, e por aí vai. Só que nessa virada do ano, Benfica milagrosamente conseguiu ultrapassar a fase. Foi justamente para a fase mata-mata de Liga dos Campeões. Porto até perdeu alguns pontos, não é? Porto perdeu alguns pontos. Nós estávamos a 9 pontos, né? Com 9 ou mais. Não, nós estávamos até a mais pontos. Nós chegamos até a 11, não? Nós chegamos a isso. Acho que eram 9, né? Só ficou nos 9. Porque Porto eram 10 pontos. Isso, eram 10 10 pontos. pontos, né? Eram 10 pontos. Eram 10 Isso. pontos. Porto perdeu o jogo contra a Casa Pia. Pois é. Então, tipo assim, conseguimos passar de forma milagrosa. Porto perdeu ponto. E nós sabíamos ainda que nós tínhamos um jogo contra o Porto, né? Tínhamos um jogo contra o Porto. E aí vem a grande questão. Era expectável que, face às contratações que nós fizemos, as contratações que nós tivemos no começo da época, que justamente o mercado do inverno é para você tentar corrigir alguns pontos, coisas e tal. Vocês acham que tipo Benfica jogou a toalha? Por isso é que nós não tivemos um mercado de inverno um pouquinho mais cirúrgico para tentar corrigir os erros, porque pá, vai que de repente os caras analisaram assim, pá, não há grande coisas a se lutar, então não adianta nós fazermos um investimento face ao que nós já temos, né? Porque nós já temos um investimento muito alto no elenco que nós temos e nós íamos gastar muito mais para comprar mais jogador, mesmo que visse claramente que nós tínhamos déficits em alguns pontos da formação do time, sem contar as lesões que nós tínhamos. Por que eu estou falando isso? Porque me passa a sensação, cara, que se Benfica tivesse uma outra postura neste mercado e ainda acreditando viamente que ainda poderia ser possível conquistar alguma coisa, que talvez o mercado tenha sido diferente. Não sei se vocês estão seguindo a lógica daquilo que eu estou querendo dizer. Porque é o seguinte, agora, por exemplo, eu lembro que na entrevista de Richard Rios, que ele foi considerado melhor em campo no jogo de Guimarães, ele diz que pá, agora nós temos mais tempo para treinar, não sei o que e tal, estamos nos conhecendo melhor, essas coisas todas. Mas, cara, depois do resultado do Porto contra o Braga, que agora ficou tudo muito mais fácil para o Porto, mas, cara, 7 pontos, 7 pontos, na qual você ainda tinha um jogo contra Porto, na qual teve alguns jogos aqui que nós perdemos ponto, quando Porto até, acho que Porto e Sporting perderam ponto, nós também empatamos e perdemos 2 pontos, né? Uhum. Aquele jogo, foi jogo contra a Roca, não sei, qual Não. jogo que nós empatamos? Acho que foi. Foi, Benfica empatou com o Tondela, depois empatou com o Braga, né? Foram 2 jogos seguidos de empate. não, Braga foi muito antes, não? O último jogo que nós tivemos, nós Não, empatamos, o último jogo que nós empatamos pós Champions League, foi com quem? Benfica empatou aquele jogo? Nem lembro mais. Empatamos o jogo, sim, cara, Até empatamos. confirmar. É o time até que tá no fundo, tá na cauda da tabela, cara. Eu Porque, confirmar. porque o Sporting empatou com o Braga, entendeu? O Sporting empatou com o Braga. Eu não lembro se foi exatamente na jornada em que Porto também perdeu com. Benfica não teve nenhum empate, não. Não, teve empate sim. O último empate do Benfica foi com o Tondela. Quer E não foi, dizer, foi depois do antes do Champions League. Porto,
Antes do Porto, sim. Foi com o Tondela. Foi depois de Champions League. Isso foi no dia 1º de fevereiro. Então, exatamente. E depois é que o Benfica jogou. Não, isso aí foi depois do. Isso, depois do jogo, é isso mesmo. O Benfica jogou com o Real Madrid dia 28 de janeiro, ganhou 4-2, depois logo em seguida ele empatou com o Tondela. Na verdade não é pós-mata-mata, foi pós aquele jogo épico que nós tivemos lá. Exato. Só que aí chega o Tondela, o Benfica não consegue ganhar. Por que eu tô falando isso, cara? Se nós formos ver tudo que aconteceu neste 2026, cara, esse campeonato ainda seria muito disputável. Por mais que nós aqui que somos torcedores, a gente... Sim, aqueles 2 pontos fizeram... hoje seriam... Né, hoje teríamos seriam 5 pontos. E aquele jogo na Luz com o Porto era... Né, obrigatório. Então temos uma distância de 2 pontos. Então, vocês acham que Benfica, a estrutura do Benfica, meio que tipo assim, eles jogaram a toalha, ou eles acreditaram mesmo que de repente, com o que nós tínhamos, era possível ainda brigar por alguma coisa? Porque os caras podem simplesmente focar no segundo lugar e esquecer totalmente o primeiro lugar. Mas quando nós fazemos as contas aqui, era bem impossível. Mesmo com os resultados que nós tivemos com o Porto, que é assim, que eu acho, por mais que nós como torcedores, a gente sempre quer ver o time ganhando, principalmente se ganhar de Porto muito melhor, mas tipo, hoje temos 5 pontos. Temos 5 pontos. Mesmo Porto ter passado Braga... 5 pontos se não fôssemos roubados, né? Em alguns jogos. Alguns empates aí foi na mão grande da arbitragem. Mesmo jogo contra o Braga... Não é? Depois aquele penalti. Nem foi aquele. Sim, mas aí aquele gol também. Exatamente, o gol o gol do Benfica de 3-2. Seria 3-2. Gol limpo, né? O árbitro considerou uma falta inexistente. E deu, quer dizer, uma falta que realmente é inexistente, e ele deu falta, anulou o gol. Olha, que vamos ser roubados. Eu acho que se calhar você ia começar o campeonato já fazendo as contas com isso, entendeu? Isso porque, infelizmente, assim, isso é o que nós temos que levar todos os campeonatos. Epa, quem for do outro time que queira contrariar, tá à vontade, mas a questão é o seguinte: ser roubado, ser coisa, isso já é algo que está... Sim. Faltou a entrega dos jogadores. Alguns jogos, mesmo esse jogo do penalti do Antônio Silva, estávamos a ganhar 2-0. E simplesmente empatamos o jogo. Ou deixamos nos empatar. Assim, acredito que hoje estamos aqui a reclamar, não é, de melhor classificação da tabela, muito fruto, não é, da nossa própria responsabilidade. Apesar dos erros de arbitragem, faltou entrega, faltou intensidade em alguns jogos, faltou alma, não é? Faltou a raça, faltou o brilho, faltou qualidade, comprometimento. Faltou comprometimento. Comprometimento, com certeza. Então, faltou um conjunto de coisas que a equipa foi titubeando e, por incrível que pareça, perdeu mais ponto em casa do que propriamente fora de casa. Não, mas o no Lopes e o Joy, por que que eu coloquei essa questão de... Porque assim, vamos ver por parte. Do mercado? Então, modesta parte, assim, nós temos jogadores. O que acaba não facilitando é a dinâmica implementada pelo treinador atual que nós temos. Demorou a entrosar. Isso. Porque assim, vocês lembram que tipo, quando o Benfica parece mostra uma outra cara, inclusive o jogo contra o Real Madrid, quando nós temos a lesão do Barrenechea e Richard Rios, né? Claro, aí ele criou uma nova dupla do meio de campo que deu realmente muito resultado. O Leandro Barreiro e o Ausnes é a melhor dupla de meio campo que nós temos. Muito melhor que a dupla Rios-Barrenechea. Exato. Pois é. Mas eu quis colocar essa questão, porque é uma coisa até que mesmo que eu lembro,
Claro, tem uns comentaristas até conseguem ser um pouquinho coerentes quando fazem algumas análises, porque de fato era isso. Eu lembro que eu lembro disso exatamente, quando nós viramos o ano, viramos numa marmota tão negativa, tão ruim, que basicamente assim, não se via perspectiva em nada. Liga dos Campeões parecia uma miragem, estando a 10 pontos do Porto parecia algo inalcançável. Até mesmo o Sport, nós estávamos a 5 pontos, eu acho, no sítio do Sport, uma coisa assim. Estávamos num. Por aí. Alguma coisa assim. E eu fico imaginando até que ponto essa administração acreditou na possibilidade do campeonato. Por que eu falo isso? Tá bom, esqueçamos a questão de contratar jogadores. Entendeu? Vamos esquecer a questão de contratar os jogadores. Cara, tem certas posturas que você vê Benfica adotando, entendeu? Você vê Benfica como time adotando em campo, que são coisas que, tipo, a única pessoa que tem o poder de mudar ou de melhorar é justamente a parte técnica, são os treinadores, até mesmo a parte administrativa, presidencial, questões físicas, uma coisa ou outra. Porque, cara, não é possível que você pense o seguinte, nós estávamos quase mortos. Surge uma oportunidade, cara. Você tem que erguer, você tem que, sabe, mostrar vigor. Tipo, acho que é possível, vamos lá, vamos correr, vamos buscar aquilo ali. Benfica faz alguns bons jogos. Vai lá, Porto, Sport perdem ponto. A gente vai jogar contra um time. Deixa eu ver aqui se eu acho que consigo ver aqui. Qual a posição que eles estão. Só pra colocar aqui no... Por que eu digo isso, velho? Eu não sei vocês, mas até hoje eu não consigo engolir, entendeu? Eu não consigo engolir essa prestação que o Benfica teve no Estádio da Luz contra Porto. É uma coisa que, tipo assim, as pessoas podem buscar várias teorias para tentar justificar aquilo ali. É uma coisa... Eu te digo uma coisa. Foi Tondela, não foi, Joy? Sim, empatamos com Tondela a 0. Nós empatamos com Tondela, cara. Exatamente. Você com uma oportunidade de ouro. Você com uma oportunidade de ouro. Que, paramente, assim, alguém que diz, Benfica vai jogar contra Tondela, já é ponto ganho. Entre aspas, seria isso. Deixa escapar. E ainda bem que não tomamos gol, né? Porque não conseguimos marcar. Mas é aquela coisa, cara, é assim, o time realmente não mostrou capacidade para ganhar o campeonato. E isso não vem de hoje, não é dessa temporada. Então, temos umas 2 temporadas anteriores onde tivemos um desempenho realmente medíocre. Né? Quando tínhamos o campeonato na mão para ganhar, né, nós não ganhamos. E, mais uma vez, nos momentos decisivos, nós não conseguimos fazer nada. Né? Nos jogos que realmente eram para decidir o campeonato, os jogos que poderiam melhorar a situação do time na competição, o time não conseguiu fazer nada. O jogo, se a gente pegar o exemplo do ano passado, onde tivemos o jogo do título na Luz contra o Sporting, onde o time deveria entrar com uma postura de não, hoje é jogo, se ganharmos vamos ser campeões, eles deveriam jogar para ganhar e serem campeões naquele exato dia. E não, isso não aconteceu. O time entrou como se estivesse... sei lá, os caras parecem que não estão... Eles não conseguem vestir não conseguem incorporar parece que a energia que até mesmo os adeptos estão exalando, estando parece entrar no jogo como se estivessem em forma de protesto, sabe? Como você está protestando, você está, sabe, e você está desanimado com alguma coisa. Você usou uma expressão que acho que se encaixa exatamente a percepção que nós aqui, muitos têm. É inexplicável, não faz sentido. Ora, um jogo é jogo do título. Se ganhar, você é campeão. Aí você, tipo, assim, entra como se fosse o pior. Não, aquilo não tem nada a ver contigo.
entra como se você tivesse a entrar, por exemplo, num estádio, por exemplo, tipo de Bayern Munique, um estádio de, por exemplo, Real Madrid, Barcelona. Jogando em casa. Não, você tá jogando ffora e jogando contra um time que você sente que é superior a você. Porque às vezes, modéstia à parte, às vezes, nessas situações, você sente que o time fica um bocado acuado, um bocado receoso, sentindo o poderio do adversário. E o jogo contra o Porto foi a mesma coisa. O jogo contra o Porto, o jogo contra o Sporting, foi a mesma coisa. Nós empatamos com o Sporting na Luz, começamos perdendo. É inaceitável, cara. O jogo contra o Porto, a chance de a gente conseguir reduzir de 7 para 4 pontos a distância do Porto, e entramos como se estivéssemos. E vocês têm alguma expectativa com relação a quando for o jogo Benfica Sport no estado de Alvalade? Não. Expectativa nenhuma. Epa. O time já mostrou qual é a sua postura, qual é a atitude dos jogadores em relação nesses jogos, porque o jogo de Alvalade vai ser a mesma coisa, é um jogo decisivo, como os outros que o Benfica também não mostrou vontade. Porque se o Benfica ganha Alvalade, empata em pontos com o Sporting e fica à frente pelo confronto direto. Cada jogo é um jogo e não vejo não acredito porque é uma coisa bem... Benfica fazer um grande jogo em Alvalade. Mas pelo que tem vindo a mostrar nos jogos decisivos, realmente tens toda a razão em colocar a coisa neste ponto. Além dos jogos decisivos, não é? Podemos até entrar nos derbys e clássicos, nos últimos derbys e clássicos. Nós não temos tido postura de quem realmente vai a estes jogos para querer ganhar. Exatamente. O que nós percebemos e é engraçado que o Benfica perde pontos dando vantagem ao adversário. Entra mole, o Benfica faz os primeiros tempos horríveis, a equipa não tem, sabe, é um morto-vivo que qualquer um... Até os adversários pequenos acham que podem ir na luta e contra o Benfica. Não, é inadmissível. Isso faz tempo que eu não via um time, né, nesses moldes. Mas, bom, pelo que vi no jogo de Guimarães, houve uma outra energia. Eu espero que essa energia... Eu queria exatamente trazer todo esse assunto que nós estamos a debater para também esse último jogo contra a Vitória Guimarães. Espero que essa energia ela continue, porque eu vi o Benfica fazendo pressão alta, recuperando bolas, né, na cabeça, na área do adversário, duas delas, né, pelo Rios e erram 2 gols. Então, é isso que a gente quer do Benfica, mas é preciso também ter, né, outras opções. É preciso ter outras opções, é preciso... acho que está faltando alguma coisa ali no time que eu não sei se é uma sacudidela do técnico aos jogadores, acredito que ele faça, mas está faltando. Falta algo. Falta energia. Falta o espírito benfiquista. Os adeptos puxam pela equipa, mas você não sente que a equipa está vindo com os adeptos. Parece que não consegue energizar a galera no campo, velho. Eu não sei. Isso é um bocado... É triste, porque vê-se claramente que, independente do estado em que a equipa se encontra, a galera continua enchendo os estádios, continua indo aos jogos. E é aquela coisa, você vê a animação do pessoal antes de um jogo importante, é sempre aqueles olhos, aquele brilho nos olhos, tipo, eu vou ver o jogo do Benfica. Nós temos vários exemplos de pessoas que saem mesmo de alguns países aqui da Europa, até mesmo distantes, países nórdicos e tal, para vir ver o jogo do Benfica. E você chega no Estádio da Luz, não falo por mim, porque eu não vou tanto quanto eu gostaria, por exemplo, ver os jogos do Benfica no Estádio da Luz, mas tipo, você vê que tipo assim, cara, é uma realidade um bocado triste, porque eu acredito que a maior parte dos adeptos estão ali, ou 90% dos adeptos estão ali, se sentir que os jogadores que estão em campo deram sangue, deram o máximo da sua energia para tentar um resultado positivo, as coisas não saíram. Quantas vezes nós já não vimos adepto aplaudir o time mesmo quando o resultado é negativo? Pois. Tá entendendo? E aí tem outra questão também que eu acho que eu até comentei com vocês no off,
Que é aquela coisa, né, cara? Às vezes me passa a sensação de tipo assim, quando você tem muitos jogadores numa equipa, na qual, se calhar, eles não sentem o Benfica como se fosse um adepto do time, porque quando você, por exemplo, tem jogadores que muitas vezes vêm da base, jogadores que cresceu dentro da estrutura do Benfica, dentro do universo do Benfica, eles criam ali uma identidade, criam ali tipo um apego Cara, mas sim, eu não ao acho que que. seja, Não, seja, não, não, seja não, isso. não, Eu acho que é falta sabes. de Não, sabes. comprometimento, Não, porque Joy, deixa eu só te interromper. Desculpa te interromper, mas é assim. Por que eu tô falando você isso? Porque o Benfica tem uma outra. Historicamente, o Benfica tem uma outra forma de lidar até mesmo com os jogadores, entre aspas, dito até pelas pessoas que vivenciaram aquilo lá dentro, que não se pode comparar, por exemplo, com o Porto tem. Já tivemos, por exemplo, histórico, por exemplo, que no Porto parecia que jogadores sofriam lavagem cerebral, jogadores eram pressionados, eram tipo ameaçados, era um monte de coisa. Benfica não tem isso, tá entendendo? Então, tipo, mas precisa, falta uma pressão para os caras terem, né, serem então, comprometidos, né? e aí é aquela coisa que eu digo, Não vou tentar puxar muito para longe, muito para longe, mas tipo, é óbvio, você percebe como um jogador, além de ser profissional daquele time, ele é torcedor do time. Você lembra como o Rubem Dias jogava, por exemplo, no Benfica? Como é que era a entrega do jogador? Sim, mas ele faz a mesma coisa no City. João Neves faz a mesma coisa no Paris Saint-Germain. Isso também. Bem, isso também. É o que estou dizendo, é comprometimento. Você viu o garoto do Porto agora, 17 anos, que acabou de chegar? O cara chegou em janeiro. Você vê como ele joga. Cara, mesmo você vê os jogadores, mesmo aqueles outros que chegaram também em janeiro do Porto, os caras jogam com vontade. Os caras correm atrás da bola, os caras não dão uma bola por perdida. Então, o cara acabou de chegar, o cara mal nem português fala. Então, cara, é isso. Falta comprometimento. Os caras ganham um bom salário, né? Benfica paga tudo em dia, nunca deixa faltar nada. O time e os caras estão ali, não tem, os caras meio que estão acomodados, não tem. Né? Mordomia. É muita mordomia, exatamente. Mordomia. Então, assim, esse papo aí que nós quisemos puxar neste vídeo, né? Porque, pá, análise a gente faz aqui, face a muitos jogos e tal, mas, tipo, é meio que tipo uma reflexão como um torcedor, como adeptos, pra gente até tentar enxergar algumas coisas que às vezes dá a sensação de ser algo, sei lá, que é incompreensível e tal. Trazendo um pouquinho esse raciocínio para o que nós vimos, por exemplo, no jogo contra Guimarães. É aquela coisa que eu digo. Você vê, por exemplo, tipo, quando você tem um time na qual, a qualidade técnica, por exemplo, não estamos a comparar, por exemplo, com equipas de topo. Os caras têm uma certa limitação, caso contrário, eles não estariam onde estão. Que você tem jogadores disponíveis fisicamente para fazer pressão, não deixar saída de bola do defesa, você induz o erro do adversário. Muitos jogos que nós vemos de Benfica, por exemplo, não conseguindo ganhar, inclusive esse que eu falo bastante de 0-0, você me diz o que impedia os jogadores de ter essa postura que eles tiveram no jogo de Guimarães? Será cansaço? Será fadiga? E aí volta a questão que eu coloquei para vocês. Será que o elenco ficou curto? Ou é mal administrado? Não aproveita os jogadores da base? Não dá oportunidade? Porque se a questão é intensidade, os jogadores não estão com disposição, vigor físico para pressionar, fazer... Porque, cara, eu via muitas vezes como é que os jogadores desses times conseguem sair tão à vontade com a bola, entendeu? Conseguem sair tão à vontade com a bola da linha defensiva e ganhar intermediário do Benfica. Tipo assim, como se não houvesse obstáculo nenhum. Pois é. Guimarães está na situação que está, beleza. Mas se o Benfica tivesse a mesma postura que já teve em alguns jogos aqui, se calhar nós não teríamos resultado positivo. O jogo não foi um jogo brilhante,
Mas mostrou que, tipo assim, quando você tem um pouco mais de intensidade, você corre, busca mesmo o jogo, você tem resultado. Sim, Benfica não foi dominador, mas foi controlador. Exato. Exatamente isso. E é isso que a gente precisa, né? Exatamente. Saber controlar os jogos, né? Saber controlar o adversário, gerir passe de bola, né? Falhar menos passes, tentar de estar inventando muitos passos longos quando você tem um passe curto aqui para dar. E jogar, em diminuir a quantidade de toques na bola também. E vejo algumas jogadas de carregando a bola. E jogadores fazem, tipo, você precisa dar 3, 4 toques na bola para poder fazer um passe. Quando tem companheiros bem posicionados para receber a bola, o cara dá um terceiro toque que acaba matando toda a possibilidade de contra-ataque. Isso precisa melhorar bastante. Olha, é só uma questão aqui para nós fecharmos este bate-papo aqui com vocês. Na verdade, duas questões. Eu não sei se vocês viram aí uma postagem que colocaram alguém analisando o jogo, a forma de jogar do Richard Rio, a forma como ele conduz a bola, acaba adiantando a bola em muitas situações desnecessárias, coisa assim e tal. Ao vosso ver, isso é só questão técnica do jogador ou é a posição em que muitas vezes as pessoas colocam ele para jogar? Colocam ele para fazer algo de repente que não é muito da característica dele. Vocês viram essa postagem? Eu acabei não vendo, não vi. Não, a pessoa fez um compilado aí de alguns lances na qual tipo ele acaba adiantando a bola muitas vezes em situações. Eu acho que é o estilo do jogo dele, mas também precisa ter uma questão de adaptação ao futebol europeu, que é um pouco diferente, né, do futebol brasileiro, de onde ele vem. Onde o futebol é um pouco mais lento, a grama mais pesada, então jogando no Brasil é mais fácil de conseguir fazer esse tipo de jogada, né? Jogando na Europa é diferente. Então acho que está melhorou bastante esse último jogo que, né, o Guimarães, ele melhorou bastante a forma de jogar, tanto que teve aquela bola que ele rouba e sai em velocidade, consegue dar o drible e fazer o passe para o Cristiano fazer o gol. E acho que em outros momentos ele perderia aquela bola. Então, tá melhorando. Vamos ver na então, próxima assim, época, porque essa época já foi. Então, assim, cara, nós tivemos, por exemplo, o Sudakov, que ele entrou não neste jogo, mas jogo anterior, juntamente com outra turma que entrou, até mesmo o Luke Bach na altura também entraram, que foi aquela jogada que deu o gol de Ivanovic, né? Porque justamente o pessoal entrou bem. O que é que o Mourinho fez? Ele voltou a apostar no Sudakov. Segundo ele, porque ele não tem o Hasners não tem Hasners disponível para jogar. Mas o que é que vocês acharam, cara? Só um comentário assim básico. O que é que vocês acharam dessa escolha do Mourinho e tal? Vale a mesma pena ter feito isso? Claro que os jogadores também têm que ter oportunidade, né, e tal, mas tipo, quem vinha fazendo essa posição consecutivamente era o Rafa, né? Que diga-se passagem também, quando entrou, teve até uma chance lá com uma bola que colocaram para ele, que ele acabou adiantando muito, não pegando muito bem na bola. Mas o que é que vocês acham dessa dinâmica, essa troca? De tirar um jogador. Porque basicamente assim, eu acho que tipo, a mudança para mim, pelo que já vem ocorrendo, é basicamente entre os dois jogadores. Porque quando você pensa, por exemplo, nas alas, as alas já são praticamente já são fixas para o Sheldrup e o Prestiani. Exceto quando colocaram o Luke Bach no começo daquele jogo lá também, que não arrancou, entendeu? Mas essa dinâmica aqui desses dois aqui, e levando em consideração que o Sudakov ficou um tempo sem ser titular. Depois que Rafa chegou, praticamente ele ficou um tempo sem ser titular. Cara, para mim, na verdade, o Mourinho deveria fazer isso mais vezes. Tentar buscar novas dinâmicas. Porque quando se deixa um jogador muito acomodado com para você é titular ou chegou para ser titular, às vezes ele relaxa. E apesar do Rafa ter vindo, chegou e melhorou, né, o jogo do Benfica, deu uma consistência e tal, sei lá, pelo menos meteu um pouquinho mais de medo no ataque do Benfica, não é? O Rafa também, assim,
estava precisando de uma sacudidela, não é? Estava precisando, não é, ter alguns lances para ele finalizar, ele vai querer dar umas trivelas e falha coisas, sabe, processos simples. Ele complica e falha, ok? O Sudakovic tem um outro defeito que ele carrega muito a bola. Ele quer sempre dar mais um toque dali, ele quer sempre virar um pouquinho mais para a esquerda, ele quer sempre virar para a direita, ele tem a oportunidade clareada para chutar, não quer novamente tocar. E os jogadores do Benfica continuam constantemente a não rematar fora da área, a não surpreender os defesas e os guarda-redes. Então, isto facilita também, não é? Ou, nesse caso, dificulta as grandes oportunidades do Benfica. Faz com que a equipa crie pouco, remate pouco, não é? Principalmente de fora da área, e, cara, tem que tentar sorte. É ali onde você vai surpreender. Não é tocar a bola aí até dentro da área e querer fazer aquele golinho de empurra. Tem que chutar, tem que criar. Então, acredito que não pode haver, a não ser que ele esteja sendo um super jogador que esteja fazendo grande diferença na equipe. Senão ele vai dormir na sombra do seu talento, achar que só talento vai valer, não vai sacrificar, não vai correr atrás e não vai entregar o máximo potencial dele para a equipe. E que é o que o público espera. Pois é, turma, pois é. Mas é isso. Epá, então, digamos que tudo isso que vocês disseram aqui, sei que não vai servir como, digamos, como uma injeção de motivação para essa galera, mas a gente tem esperança que a postura do time seja positiva, né? Seja positiva para o resto da época, porque segundo lugar é muito alcançável e muito importante. O campeonato, enfim, matematicamente ainda é possível, mas acho que a prioridade... Ficou mais difícil com essa última jornada, né? Exatamente. É isso, turma. Epá, chegando aqui mesmo para bater um papo com essa turma, com esse pessoal, sobre o nosso Benfica. Não podemos deixar a peteca cair, nem nós como torcedor, muito menos eles que são os profissionais que representam o emblema importante, que hoje nós não estamos, por exemplo, hoje a rigor, né? Mas está no coração. Pois é. Mais alguma coisa para acrescentar, pessoal? Eu até tenho, sabe? Eu acho que o Benfica tá precisando de uma nova direção, uma nova energia na direção, porque eu vejo os nossos dirigentes muito passivos, muito polites, muito acomodados também. Educados. Exato. Você vê um Porto arrogante, você vê um Sporting arrogante, você vê um Benfica educado. Não, isso aí e mesmo sendo roubado, mesmo com todas as irregularidades que têm vindo a acontecer, nós ainda continuamos educados. E, pelo que eu estou a perceber, alguns estão a ganhar jogos no grito. Alguns? Estão a gritar mais, estão a vencer os jogos, estão a fechar os olhos por algumas coisas incorretas que eles estão a fazerem. Então é necessário ter uma nova energia, é necessário bater mão na mesa. Não é vir com a educação. A educação às vezes resolve, mas tem horas que você tem que, talvez, ser impetuoso, não é? Ser impetuoso, não é, nas tuas ações, até nas palavras. Não é vir com discursozinhos bonitos que não vai resolver nada do nosso Benfica. E sempre um discurso em momento inoportuno, né? Porque quando realmente a gente precisa de um discurso forte, que de uma reação. Uma reação forte, isso não acontece. É um silêncio total. Aí, no momento que realmente está tudo calmo, não está acontecendo nada, que vem um discursozinho. E o pior, muitas vezes nós somos rotulados de algo que sequer Benfica teve alguma... sim, a questão da... Então, tipo assim, da imprensa... Enquanto eles não aprenderem que hoje em dia, principalmente futebol português, não aprenderem que o futebol português você não ganha só com a bola rolando no campo. Já se viu que você não ganha só com a bola rolando no campo, com 11 jogadores de um lado, 11 jogadores do outro lado. Porque assim, o Porto já sabe disso há bastante tempo.
Essa é a cultura deles, né? Sporting também aprendeu isso, por isso que os resultados começaram a vir. Se você for para a postura do Sporting, principalmente que desde o. Nem falo Varane, falo desde a época do Bruno Carvalho. Entendeu? Que já vinha mudando algumas coisas. Se Benfica não muda isso, se não muda essa postura, nós vamos ficar. A direção tem que mudar. Vão conseguir nos ferir. Porque isso parece que é a intenção de muitos. Todo ano alto investimento e ganha zero. Isso um dia a conta vai chegar. É isso. Enfim, tá bom, pessoal. Pra semana, creio, né? Estaremos aqui com mais vídeos. Agradecer mais uma vez essa turma que a única pessoa que está no horário mais cedo é o senhor Joimilton Bonfim. Para eu, José Manuel, o nosso horário não favorece muito. Pois. Mas é isso, pessoal. Espero muito que o pessoal que nos vê até o final como podcast, escutando aí as nossas vozes, os nossos bate-papo. Temos que agradecer mais uma vez. Não se esquecer de subscrever para receber sempre notificações de vídeos novos. Que estaremos sempre aqui para dar as caras. Beleza? Isso aí. Carrega Benfica. Sempre. É nóis. Valeu.